dia, continuando mais uma vez o nosso pequeno estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Codificação Espírita. Nós estamos aqui no item do capítulo 1º, Penas e Gozos Terrenos, livro 4º, a questão vai ser a 950, continuando o item 4, que é desgosto pela vida, suicídio. Mais uma vez agradecemos a Deus, nosso bom dia a todos que estão e que estarão participando desse pequeno estudo, fazendo com que a gente tenha cada vez mais incentivo em prosseguir a nossa tarefa, não medindo esforços para estarmos aqui sempre que possível, para que a gente possa estar comentando, estudando, aprendendo juntos, recordando sempre alguma coisa a mais do que nos trouxe a codificação espírita. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez a Deus, a Jesus, ao meu mentor espiritual, amigo particular que está me empurrando para que eu não fique parado, ocioso, sempre procurando lembrar meus compromissos. Eu agradeço a todos os espíritos amigos, encarnados e desencarnados, que possamos dar sempre de alguma forma, uma participação positiva, não somente para a nossa vida, mas para a vida de todos. Nós vamos então, continuando, estamos aqui na questão 950. Como eu falei ontem, ou melhor, foi ontem, né, mas no vídeo anterior, é um assunto muito delicado, pois fala de quando o irmão ou a irmã não consegue suportar as provas da vida e acaba querendo fugir, ou não saber de mais nada, ou esquecer, achando que tudo vai acabar tirando a própria vida. Então nós temos que ter muita delicadeza e muito amor para comentarmos esse tema, mesmo que esteja colocado algum tipo de expressão já colocada aqui na própria codificação, que vai de alguma forma colocar uma forma forte da pessoa sentir, porque não é fácil. Somente as pessoas que já passaram por isso, ou seja, os espíritos que já passaram por isso, que tem sim aquela saber, né? O quanto foi difícil, o quanto às vezes tentaram não fazer isso, mas acabaram partindo da Terra pelo suicídio. Muitas vezes incentivados por outros, mas no fim das contas, a decisão dele é a que está mais sendo colocada em conta, porque não é fácil. Então vamos lá. Questão 950. O que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Eu já vou comentar antes de ler a resposta. Se ele sabe que a vida vai melhorar após a morte, por que ele se matou então? Se ele já acreditava na vida futura, sabe que nada é eterno, o sofrimento não é eterno, a dor não é eterna, a felicidade também não é eterna. Se já tinha, como essa questão coloca, a esperança de chegar mais cedo, uma vida melhor, então já tinha um princípio de alguma coisa. Mas vamos ver o que foi colocado aqui na resposta dada pelos espíritos amigos. Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falsa, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Ou seja, o sacrifício da própria vida, mesmo nesse caso, almejando uma vida melhor, continua sendo uma falta gravíssima e acaba retardando a entrada no mundo melhor, ou seja, no plano espiritual, numa condição mais satisfatória. Questão 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos seus semelhantes? Resposta: isso é sublime, de acordo com a intenção. E o sacrifício da vida não é, então, um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo
com prazer, se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório, senão pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem, às vezes, uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. O comentário é o seguinte: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida, o bem terreno, o que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado, é um sacrifício que ele realiza, mas antes de realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil do que a sua morte. Mas tem que refletir em milésimos de segundo. Dependendo da situação, nem dá para refletir direito. É um instinto de ser útil ao extremo, de sacrificar a própria vida neste caso. Mas olha só o que foi bem colocado. Quando não houver uma intenção por baixo, daí uma segunda intenção, é meritório e não é considerado o suicídio. Mas se houver alguma intenção, que a pessoa aproveita o momento, já está com ideia de suicídio, mas não quer levar a culpa, então já que eu vou querer me matar mesmo, então eu vou entrar aqui na frente dessa bala para salvar aquela pessoa que está correndo risco. Ou vou entrar na jaula do leão para salvar uma pessoa porque eu vou doar a minha vida, vou me sacrificar. Mas se já houver uma segunda intenção antes, já estava querendo tirar a própria vida, aí isso daí não vai ser levado assim tão em conta. Ele vai ter o mérito de ter salvo a vida, mas ainda vai ser considerado um suicida porque fez com uma intenção já premeditada de tirar a própria vida. Não foi sem pensar, ou seja, pensando só no próximo, em ajudar o próximo, em salvar a vida do próximo. Foi com a segunda intenção. Então, mais uma vez lembrando, a intenção é tudo. Questão 952. O homem que perece como vítima de abuso das paixões, que, como sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeira necessidade física, comete suicídio. Ou seja, excessos de todas as formas a qual o homem acabou se escravizando. Seja o que você pensar, vale. Excessos, abusos. Olha só a resposta. É um suicídio moral. É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, ou seja, animosidade. Age mais como animal do que como homem. E, além disso, o esquecimento de Deus. E completando a 952A, pergunta assim: é mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? Aquele que se suicida pelos excessos, pelo abuso das paixões, seria mais culpado do que aquele que tira a sua vida por desespero? É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Quanto mais se sabe, maior a falta, maior, entre aspas, o castigo, porque nós é que pedimos para pagar nossas dívidas, quando temos uma consciência plena. Sem contar dos defeitos que a gente causa no próximo corpo, porque vai estar estragando a forma, ou seja, vai estar estragando o nosso perispírito também, e vai ter consequência na próxima vida, na próxima encarnação também. 953. Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento,
por uma morte voluntária? Já que vou morrer, então me mato. É comum ver isso nos filmes antigos de Bang Bang, né? Filmes de faroeste, que o mocinho lá, não o mocinho, mas o quase mocinho, porque se fosse mocinho não tinha se matado, tinha ficado até o final da luta, ele vê que vai morrer, então ele se mata antes. Muito comum nos costumes orientais, né? Que o japonês lá, o chinês, seja quem for, está lá para ser preso, para entregar um segredo de Estado, um segredo do seu país, ele faz o famoso harakiri, enfia a faca lá, não é faca, uma adaga, uma lâmina especial, e se mata para não ser preso. Ou espiões, a gente vê em muitos filmes, né? Que os espiões se matam para não ser preso. Então, ele viu que ia morrer, então se matou antes. Então, a pergunta é justamente essa. Se, quando a pessoa vê uma morte inevitável e terrível, se ela é culpada por abreviar alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária. A resposta é a seguinte: sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haver a certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Nos filmes de mocinho, o mocinho sempre salva as pessoas em perigo no finalzinho, nos últimos segundos. Então a resposta é essa. Houve falta de fé em Deus e de esperar o último momento, porque às vezes poderia ser que a providência estivesse lhe provando, de alguma forma, e ainda não fosse o momento do desencarne daquele cidadão, ele fosse, de uma forma aparentemente milagrosa, salvo nos últimos instantes, no qual estava correndo o perigo de vida. A questão próxima também, 953A, diz o seguinte: concebe-se que em circunstâncias ordinárias seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Ou seja, mesmo sendo por alguns instantes, como foi colocado aqui, minutos, segundos, sei lá, mesmo assim a resposta continua sempre firme. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. 953b, também no mesmo sentido, fala assim: nesse caso, quais são as consequências de tal ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Ou seja, a consequência é sempre proporcional à gravidade da falta. Questão 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Colocar a vida em risco sem necessidade. Você sabe que é um risco, mas você está fazendo. A pergunta é se isto é repreensível. Resposta: não há culpabilidade quando não há a intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Então, não tem culpa quando acontece um acidente e a pessoa morre, desencarna. Estava colocando a sua vida em risco, mas ela não tinha a intenção de se matar. Ela não tinha a intenção de cometer suicídio. Estava praticando um esporte radical, estava andando de skate, descendo uma rampa, uma ladeira, sem capacete. Foi imprudente, é claro, né? Mas não tinha intenção de se matar. Então, respondendo mais uma vez, questão 954. Não há culpa quando não há intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. 955. Aqui vai falar mais de costumes antigos, mas talvez tenha alguma coisa que a gente ainda não tem muito conhecimento, mas pode existir alguma coisa parecida hoje ainda, no século XXI. Sempre tem, né, coisa que a gente cai o queixo de saber que ainda existe isso, né? Olha só. 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos,
podem ser consideradas como tendo se suicidado e sofrem as consequências disso? Costume bárbaro, né? De posse, ou seja, o marido que morreu tinha a sua esposa como que uma propriedade e tem que morrer junto. Nossa, que costume bárbaro. Confesso que eu não havia lido em outras fontes sobre esse tema. Aliás, não fui pesquisar ainda, porque se pesquisar você acha tudo. É que é um assunto tão macabro que a gente nem pensa, né, que em procurar ter mais detalhes. Mas acontecia, com certeza alguma coisa parecida ainda deve acontecer em nosso mundo atual. Então, olha só, a resposta é a seguinte: elas obedecem a um preconceito e geralmente fazem mais pela força do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria delas e da sua ignorância. Essas usanças bárbaras e estúpidas desaparecem com a civilização. Deus queira que suma logo esses costumes bárbaros. Ainda se mutila mulheres na África, outros lugares lá, menos ainda adiantados. É claro que tem parte que é super civilizada, com certeza, a gente não pode ficar tendo preconceito. Mas ainda existem lugares que têm costumes. Tem, procure no Google que ainda tem muita coisa ainda nesse sentido. Sem contar os escravos modernos, né? A escravidão que ainda existe de uma forma mais discreta, mas existe trabalho forçado, trabalho infantil, tantas coisas que o tema vai muito longe. Questão 956. Essa é a questão penúltima para terminar esse tema tão polêmico e tão delicado como nós falamos no começo. 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? Nem fala se é culpável. Claro que é culpável, claro que é suicídio, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se elas conseguem, após cometer o suicídio, encontrar com as pessoas que foram antes delas e que estariam ali sendo o motivo, né? Um reencontro. Se isso acontece quando o suicida age pensando nisso. O resultado, para elas, é bastante diferente, bastante diverso do que esperam, pois, em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os recompensar a satisfação que esperavam. Nós teremos esses fatos relatados no livro O Céu e o Inferno. Em breve estaremos começando e vamos passar também todos esses casos, inclusive o suicida, como que ele se sentiu, como se ele se encontrou, o que ele passou, o que ele sofreu após ter cometido o ato suicida. São alguns casos relatados lá no livro Céu e Inferno. Se vocês quiserem adiantar, é só baixar o PDF que tem aí na internet de graça, ou então pegar emprestado em alguma casa espírita, ou até mesmo comprar, né? E começar já a ler, ou quem ainda não leu, começar a ler. E quem já leu, começar a recordar, porque a gente passa tanto tempo sem ler, que a gente acaba esquecendo algumas coisinhas básicas, que fazem muita diferença. Questão 957, agora sim. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado de espírito? Quais são as consequências, em geral, de uma forma geral, sobre o estado de espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidade fixada. Em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Quando a gente fala em penalidade, não é castigo divino. É a consequência da reflexão do próprio espírito e o estado em que ele se encontra devido ao seu ato impensado, devido ao seu desvio de padrão vibratório, pois em desespero
causando esse mal para ele mesmo, ele acaba sintonizando-se com outras consciências e até ele chegar na realidade que ele precisa entender e se arrepender, ainda vai se punir. Isso porque nós temos que entender sobre as penas, proporcional à falta, e não um castigo divino. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior que aquela cujo curso interromperam. A primeira decepção do suicida é perceber que ele continua vivo como espírito, que matou-se, suicidou-se, mas que foi somente o corpo de carne que morreu. Ele continua vivo como espírito e tendo as mesmas sensações, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, uma decepção maior. Não conseguiu se matar, porque é um ser imortal. Então, o conhecimento, o estudo do espiritismo, do espiritualismo, com certeza irá um dia diminuir os casos de suicídio. Agora, para terminar, o comentário de Kardec sobre, fechando esse tema. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É, primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito ao corpo e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no mundo dos vivos. É o que mais se encontra, né? O mais comum é o espírito que está ali sentindo todas as sensações como se estivesse vivo. A sua energia vital foi rompida de uma forma brusca. A energia ou o cordão de prata que ligava o corpo material ao corpo espiritual, ou espírito, também ainda de uma energia bem ainda forte, que poderia durar muitos anos, foi rompida brutalmente. Então fica ali aquela sensação de estar vivo. É por isso que nós temos os trabalhos de orientação espiritual aos espíritos, a famosa desobsessão, e que em sua grande parte é dar essa notícia para o espírito, que ele está no mundo dos vivos na parte espiritual. E não é fácil, às vezes, passar essa notícia. Tem que ter muita cautela, muito amor, muito carinho, e imaginar que você está passando uma notícia para um ente querido seu muito próximo. Só assim você vai ter essa cautela de saber conversar com os irmãos. Continuando aqui o comentário. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, ou seja, não é geral. Cada caso é um caso. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente, estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se, para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil,
da qual só provam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta, como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, e até pelo contrário. Não é pela teoria que nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Ou seja, recomenda-se, mais uma vez, estudar o livro O Céu e o Inferno, que fala justamente sobre o estado de felicidade ou infelicidade de cada tipo de desencarne, segundo o trabalho realizado por Allan Kardec e os médiuns, e tudo foi colocado assim de uma forma bem didática e orientada ou revisada por nada mais, nada menos que o Espírito de Verdade. Então agradeço a todos vocês, muito obrigado pela paciência e que possamos continuar ainda estudando no próximo vídeo o Livro dos Espíritos e vamos passar ainda para Penas e Gozos Futuros, o Nada e a Vida Futura, que vai ser a questão 958. Muito obrigado, um bom dia, fiquem com Jesus.